Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 61 Fogo gozando sem vergonha. Caunites não se deu ao trabalho de dar uma única olhada em Fang Xingjian. Aos seus olhos, Fang Xingjian, que havia rumores de ter falhado na transição de trabalho, mal podia se comparar a personagens como Carteiro Zoyong. Ele já estava eliminado, e um vagabundo inútil da cabeça aos pés. No entanto, o que Fang Xingjian disse era verdade. A hora real da batalha era hoje, e não ontem à noite. Foi só que depois que todos viram Fang Xingjian falhar na primeira transição na noite anterior, todos eles subconscientemente sentiram que ele havia falhado em honrar a nomeação. O instrutor da classe 256, Dick, disse friamente: Fang Xingjian, você falhou na transição de trabalho e não tem mais o direito de continuar nesta classe. Vá rapidamente. Pare com a importunação sem fim. Quanto à sua vila, empregadas e recursos mensais, já enviei um pedido para cancelá-los. Esses recursos não foram feitos para serem desperdiçados assim. Pensar que o campeão da prefeitura de sua classe falhou na primeira transição. Se não fosse a atuação engenhosa de Caunites, sua situação na academia agora seria ainda pior. Pensando em sua avaliação de ensino para o ano atual, o olhar de Dick para Fang Xingjian se tornou cada vez mais de desgosto. Fang Xingjian apenas olhou para Caunites friamente, seu olhar cheio de provocação silenciosa. Ele estava totalmente focado em seu treinamento durante todo esse tempo, mas isso não significava que ele desconhecia os rumores do lado de fora. Ele não era um robô, mas sim uma pessoa que ficou com ainda mais fúria, vingança e emoções negativas do que as pessoas normais. No entanto, para dedicar totalmente seus esforços à primeira transição, Fang Xingjian não estava disposto a perder tempo com ele. Afinal, ele mal tinha pouco mais de 4 anos. Mas agora que ele havia finalmente completado a primeira transição com sucesso, era apenas óbvio que ele não teria mais reservas, nem continuaria a tolerar a impertinência da outra parte. Além disso, a arte de meditação da Idade do Gelo que ele estava cultivando exigia bravura e diligência, e a eliminação de todas as queixas na mente através da força física. Como ele poderia permitir que os outros o humilhassem como desejassem? Vendo o olhar provocativo de Fang Xingjian, Caunites se levantou. Um campo de força violento varreu o ar ao redor, liberando um tamborilar de sons explosivos. Até as mesas e cadeiras ao redor estavam sendo esmagadas e deformadas, fazendo sons de rangidos. Não me irrite. Fang Xingjian, a única coisa que você não deveria ter feito nesta vida é me irritar. Caunites ergueu o queixo, olhando para Fang Xingjian com um olhar cheio de uma sensação de superioridade e disse: vendo que somos colegas de classe, vou lhe dar uma última chance. Peça desculpas e admita seu erro, e eu deixarei você sair com dignidade. Caunites. Os olhos de Fang Xingjian semicerraram um pouco quando ele respondeu levemente: não há necessidade de dizer mais nada. Vamos nos encontrar na arena. Brilhos perigosos brilharam continuamente nos olhos de Caunites. Ele deu vários passos à frente, seu campo de força reduzido como uma rajada de vento furioso, empurrando Fang Xingjian e pressionando seus ombros, membros e coluna. Como quiser. Fang Xingjian, hoje será o dia que você nunca mais vai querer lembrar. Caunites verificou a hora e disse: em 1 hora, nos encontraremos na arena. Espero que você não me ponha de pé novamente. Depois de terminar sua declaração, ele sorriu para Fang Xingjian, satisfeito. Ele queria garantir que houvesse tempo suficiente para que pessoas suficientes se reunissem, para que ainda mais pessoas pudessem testemunhar Fang Xingjian sendo esmagado sob seus pés. Ele queria desabafar suas frustrações causadas por Fang Xingjian derrotando-o anteriormente em um único movimento. Caunites queria que todos soubessem que em toda a classe 256 e na seleção da prefeitura deste ano, apenas ele, Caunites, era um verdadeiro gênio. Caunites virou-se para sair enquanto Bárbara, Ferdinand e os outros o seguiram. Bárbara olhou para Fang Xingjian com um sorriso cruel, imitando o gesto de cortar a garganta. Hoje, Fang Xingjian era carne morta para eles. Dick passou por Fang Xingjian, deu uma bufada fria e disse: não sei o que você está tentando fazer. Seu olhar estava cheio de desprezo para Fang Xingjian. Para ele, parecia que este havia falhado completamente em sua transição de trabalho e enlouquecido para realmente ousar vir à sala de aula e provocar uma cena, buscando sua própria humilhação.
Mas também é bom que Fang Xingjian seja afugentado assim. Um vagabundo inútil que falhou em sua transição de empregos seria apenas um fardo para os resultados da minha avaliação se ele ficasse. Jack e Anthony vieram para o lado de Fang Xingjian, sem falar muito. Eles apenas assentiram e disseram: Xingjian, tenha cuidado. Dizem que Kaunitz começou a aprender técnicas de Killing desde o mês passado. Tenha cuidado com seu campo de força reduzido. O grupo seguiu em direção à arena. E a notícia de Fang Xingjian ainda insistindo em ter a batalha de arena com Kaunitz, mesmo depois que o primeiro falhou em sua transição de trabalho, se espalhou como fogo por toda a Royal Knight Academy. Sabendo que haveria uma batalha, os muitos funcionários e alunos que os viram no caminho seguiram curiosos. Eles olharam para Fang Xingjian como se ele fosse um idiota. Quantos anos se passaram desde que houve uma batalha na academia? Eu pensei que esta batalha havia sido cancelada há muito tempo, com Fang Xingjian falhando em sua transição de trabalho e tudo mais. Eu nunca teria pensado que ele tinha tanta coragem. Estômago. Eu diria que é tolice. Aquele que ainda não completou a transição de trabalho desafiando aquele que já passou pela primeira transição. Ele está simplesmente cortejando a morte. Enquanto Fang Xingjian e os outros caminhavam gradualmente em direção à arena, mais de 10 cavaleiros já estavam lá. Instrutores, alunos e funcionários também estavam chegando. E quando aqueles que chegaram viram Fang Xingjian e Kaunitz, seus olhares se encheram de emoções variadas. Fang Xingjian não falhou em sua transição de trabalho? Ele ainda está procurando uma batalha com Kaunitz. Esse cara é louco. É uma pena para Fang Xingjian. Se não fosse o fato de que ele insistiu em escolher o herói da espada da tempestade de vento, ele não estaria em um estado tão patético. Isso é o que se chama de morder mais do que se pode mastigar. Havia apenas cerca de 100 alunos e instrutores na Quest Royal Academy, contando empregadas domésticas, cozinheiros, artesãos e demais funcionários. O pessoal definitivamente não passaria de 1000 pessoas. Não havia realmente muitas pessoas, então as notícias de que Fang Xingjian e Kaunitz continuariam com sua batalha se espalharam muito rapidamente por toda a academia. Fang Xingjian não prestou atenção a eles. Depois de chegar na arena, ele se sentou de pernas cruzadas no chão e fechou os olhos enquanto iniciava seu cultivo. Ele começou a circular suas artes de espada de novo, por todo o seu corpo. Sob seu traje de cavaleiro, suas veias, músculos e ossos tremiam sem parar, emaranhando-se, torcendo-se enquanto ele circulava as técnicas de espada e ondas. Mais e mais pessoas corriam, incluindo instrutores como Dig. Até Ogan, do City Guards Institute 1, veio à arena. Vendo Ogan se aproximar, o olhar de Jack cintilou quando ele perguntou: chefe, por que você está aqui? Claro, para dar uma aula. Embora seja apenas no nome, ainda sou instrutor da academia e tenho que vir algumas vezes por mês. Ogan disse enquanto olhava para Fang Xingjian, que estava cultivando com os olhos fechados. Ele tinha pensado bem nessa pessoa desde a seleção da prefeitura, e até fez uma aposta com Dick, ganhando 100 ouros. Ele tentou aconselhar: Fang Xingjian, o cultivo não é uma questão de velocidade. Você quer que eu vá conversar com Kaunitz e os outros? Você pode se concentrar em sua recuperação primeiro e depois lutar com ele depois de concluir sua transição de trabalho. Não haja por impulso. Antônio seguiu, dizendo: isso mesmo, Xingjian. Podemos trazer a batalha em uma data posterior. Por que você precisa se apressar nisso? Mesmo se você estiver com pressa, você ainda deve se dar tempo para se recuperar dos ferimentos de ontem. Eles viram por si mesmos como Fang Xingjian vomitou alguns grandes bocados de sangue no dia anterior. Não importa. Fang Xingjian de repente arregalou os olhos, dando esta resposta simples antes de se dirigir para a arena, dizendo: Kaunitz, venha. Não vamos perder tempo. Ele sacudiu todos os músculos de seu corpo, liberando uma série de sons crepitantes e dando grandes passos pela arena. Sua demonstração de força foi extremamente violenta e furiosa, mas sua mente estava calma enquanto analisava todas as ações de Kaunitz em sua mente, simulando continuamente o que aconteceria durante o curso da batalha mais tarde. Kaunitz franziu a testa ligeiramente. Tinha sido apenas meia hora. Mas embora não fosse exatamente o que ele havia planejado, dando uma olhada nas mais de 100 pessoas abaixo da arena, ele também não estava disposto a recuar. Com um leve toque de uma de suas pernas,
Ele cortou o ar em um belo arco e apareceu na arena. Ele estava vestindo seu traje azul de cavaleiro, com 3 espadas longas presas em cada lado de sua cintura. Seu cabelo dourado esvoaçou ao vento quando ele abriu um sorriso frio. Olhando para Fang Xingjian, ele disse: "Hoje, vamos lutar. Vou deixar todos saberem quem é o verdadeiro gênio na seleção da prefeitura deste ano." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 62 Arma Divina do Império. Mais de 10 minutos antes de Fang Xingjian e Cao Nitz começarem sua batalha, Wang Lin estava correndo em direção ao escritório do diretor. Ele queria dizer ao diretor que Fang Xingjian havia completado com sucesso a transição e se tornado um herói da Espada da Tempestade de Vento. No entanto, no exato momento em que ele entrou no escritório, a cena diante dele o fez franzir levemente as sobrancelhas. Uma mulher de cabelos brancos esplendidamente vestida estava sentada com postura frente a frente com o diretor. As sobrancelhas da mulher eram muito grossas e densas, mas seus olhos eram alongados e finos como os de uma raposa. Seu rosto, cheio de rugas, era uma pista de que ela estava longe de ser jovem. Sentado ao lado da mulher estava o velho de barba branca que duvidou de Fang Xingjian desde o início durante o 3º estágio da seleção da prefeitura, mas que mais tarde teve inveja de Wang Lin por conseguir um discípulo, eventualmente incitando sua filha a tentar para se aproximar de Fang Xingjian. Quando Wang Lin viu a espada longa incrustada com pedras preciosas coloridas na cintura daquela mulher, suas sobrancelhas franziram. "Rebeca do clã Trezia. Por que você está aqui?" Ela era Rebeca Trezia, uma das guerreiras existentes mais fortes de Trezia Clã, com os poderes de uma primeira transição de nível 19, e também a tia de Cao Nitz. Embora ela não tenha conseguido completar a segunda transição, ela esteve no auge da primeira transição por dezenas de anos. Como uma conhecida especialista em primeira transição, ela estava desenvolvendo seus atributos e trabalhando duro para adquirir especialidades. Sua acumulação, dezenas de anos de treinamento, não era algo para se brincar. Mesmo alguns dos jovens que tinham acabado de completar a segunda transição provavelmente não seriam seu par. "Oh, este não é o mestre Wang Lin." Vendo que Wang Lin havia entrado, Rebeca sorriu e disse: "Já faz algum tempo desde a última vez que nos encontramos." Observando a cena, o diretor sorriu e disse: "Lin, você veio em um momento perfeito. Adelaide vai se aposentar. Convidamos Rebeca para assumir o papel de instrutora de artes da espada a partir de agora. Vocês também se conhecem. Ela é do renomado clã Trezia e tem habilidades de espada excepcionais. Ela é muito adequada para o trabalho." Rebeca sorriu e disse: "O diretor está exagerando com seus elogios. Estamos apenas discutindo o problema de reduzir os gastos da academia. Já que o mestre Wang Lin está aqui, podemos discutir isso juntos." "Reduzir despesas?" Wang Lin disse friamente. "Isso mesmo. Tomemos por exemplo o campeão da província Fang Xingjian. Como ele falhou em sua transição de trabalho, ele não deve mais continuar desfrutando do tratamento que os campeões da província desfrutam." O tom de Rebeca era afiado, com a mesma agressividade como se ela estivesse realizando técnicas de espada. Suas palavras foram uma forma de confronto direto com Wang Lin. Esses recursos poderiam ser melhor gastos em outros alunos mais talentosos. Wang Lin sorriu friamente, olhando para Rebeca. Por exemplo, Cao Nitz. Isso mesmo. Eu não diferencio as pessoas em termos de quão próximas elas são de mim. Embora Cao Nitz seja meu sobrinho, já que ele tem muito talento, o suficiente para completar a primeira transição em 10 dias e levar seu cultivo de ondas para o nível 3 em 3 meses, acho que a academia deveria alocar mais recursos para ele e ajudar seu progresso ao invés de desperdiçá-los em um certo vagabundo inútil. Vagabundo inútil. Apenas quando Wang Lin estava planejando compartilhar a notícia de que Fang Xingjian havia completado sua transição de trabalho com sucesso, um instrutor entrou e disse: "Diretor, Fang Xingjian está lutando na arena com Cao Nitz." "O que? O que eles estão tentando puxar?" As sobrancelhas do diretor franziram. Rebeca falou: "Cao Nitz é um sujeito sensato. É impossível para ele ser o único a tomar a iniciativa de intimidar outra pessoa. Deve ser que Fang Xingjian o provocou. Mas as regras da academia são tais que não se pode alejar intencionalmente ou ferir gravemente o outro na arena de batalha. Mestre Wang Lin, não precisa se preocupar. No máximo, Cao Nitz apenas dará a ele um pequeno aviso e não fará muito com ele."
Wang Lin não pôde deixar de cair na gargalhada. Você tem certeza que será Caunites quem estará ensinando uma lição a Fang Xingjian? As sobrancelhas de Rebecca franziram. Embora ela estivesse um pouco duvidosa ao ver a atitude da outra parte, ela ainda disse, não é verdade? Fang Xingjian falhou em sua transição de trabalho e nem é capaz de realizar o campo de força reduzido. Como tal, como uma pessoa comum como ele poderia enfrentar um cavaleiro que realmente passou pela primeira transição? Wang Lin apenas olhou para ela e riu friamente. Então que tal isso? Você sente que Caunites é o mais talentoso deste grupo, mas se Fang Xingjian vencer contra ele, isso provaria que Fang Xingjian é melhor. Diretor. Ele olhou para o diretor e disse, que tal, independentemente de quem vença, vamos colocar o nome do vencedor na vaga deste ano para a arma divina do Império. De qualquer forma, nenhum desses neste lote tem uma arma divina do Império ainda. Armas divinas do Império. Eram armas soberbas forjadas pelo armamento do Império para guerreiros poderosos. Eram armas lendárias que podiam se comunicar com partículas de éter e que podiam exibir poderes extraordinários. No entanto, essas armas precisavam ser especialmente projetadas e fabricadas, e seria necessário gastar uma imensa quantidade de recursos para fabricá-las. Normalmente, apenas um aluno recomendado por cada academia poderia usufruir desse privilégio, e geralmente haveria apenas uma ou duas vagas para isso. Foi extremamente precioso. Embora Rebecca suspeitasse da atitude de Wang Lin, ela apenas assentiu e disse, é assim que deve ser. Vendo que ambos concordaram, o diretor não se opôs, mas disse, tanto Caunites quanto Fang Xingjian são extremamente talentosos, os alunos mais excepcionais de sua geração. Se tivermos que decidir quem neste lote merece a arma divina do Império, definitivamente devemos escolher entre os dois. Então está decidido. Wang Lin sorriu, saindo. Vamos dar uma olhada na batalha deles. Rebecca franziu a testa, pensando consigo mesma, o que esse velho quer dizer? Será que ele realmente acha que Fang Xingjian será capaz de derrotar Caunites mesmo que ele ainda não tenha completado a primeira transição? Impossível. É definitivamente impossível. O diretor também se levantou e sorriu para Rebecca. Então vamos. Vamos dar uma olhada na batalha deles. Todos eles eram poderosos cavaleiros e cavaleiros outorgados que haviam passado por sua primeira ou segunda transição. Mesmo que dessem pequenos passos, sua velocidade ainda seria excepcional. Em apenas um momento, eles chegaram à arena de batalha. Ambos Fang Xingjian e Caunites estavam de pé na arena. Caunites olhou para Fang Xingjian e disse, hoje, vamos batalhar. Vou deixar todos saberem quem é o verdadeiro gênio desta seleção da prefeitura. Fang Xingjian disse com indiferença, cala a boca, você. Depois que Fang Xingjian disse a palavra você, a expressão de Caunites mudou de repente. O ar se abriu e um grito alto perfurou a atmosfera. Ele apenas sentiu um vento furioso soprando em sua direção, e sombras negras apareceram diante dele, como se toda a luz tivesse sido instantaneamente bloqueada por algo. Falar. Com um estrondo alto, como se tudo estivesse sendo tocado em câmera lenta, podia-se ver a boca de Caunites abrir um pouco de cada vez, suas pupilas se contraindo. O punho direito de Fang Xingjian pousou em seu estômago, até mesmo fazendo suas costas se curvarem para fora. Também. O corpo de Caunites voou para trás com um golpe pesado, seu campo de força reduzido saltando inconscientemente em todas as direções. Incontáveis explosões de ar foram liberadas, e uma série de ondas de choque invisíveis cintilou pelo ar. Era uma anomalia que aparecia apenas quando as correntes de ar fluíam em velocidades extremamente altas. Mas não importa como o campo de força reduzido foi enviado, não importa quantas explosões ele criou, Fang Xingjian era como uma rocha, permitindo livremente que o campo de força pressionasse seu corpo, mas não sendo afetado, como se fosse apenas uma brisa soprando nele. Era como se a mão direita de Fang Xingjian tivesse transcendido os limites do tempo e do espaço. Com mais de 70 pontos de agilidade e especialidade para permitir-lhe mais de 2,4 vezes sua velocidade normal de movimento e ação, seu braço direito tornou-se inteiramente uma série de imagens borradas. Justo quando Caunites levou um soco uma vez e voou de volta a mais de 10 centímetros, o braço direito de Fang Xingjian já havia se movido ligeiramente, e mais uma vez agarrou a cabeça de Caunites. Porcaria!
Quando ele terminou sua frase com "você fala muita porcaria", os dedos de Fang Xingjian já estavam fixos no cérebro de Caunites como barras de aço. As pupilas deste último ainda estavam se contraindo, e ele ainda tinha que reagir ao primeiro soco em seu estômago, que Fang Xingjian atingiu com seu poderoso braço direito, quando Fang Xingjian começou a arrastar Caunites pela cabeça e esmagá-lo no chão. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.